Quero falar sobre abatimento de espírito, quero falar sobre tristeza da alma, quero falar sobre estas coisas. Então, se você conhece alguém que está passando por isso, mande para alguém essa live. O Salmo de número 32, e nós vamos começar por aqui. Bem-aventurado a quem recebe o perdão. Davi, nós vamos ler bastante, viu? Vamos ler bastante. Eu quero que você preste atenção. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Salmo 32. Cujo pecado ele é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos. Davi aqui ele vem falando, ele fala bem-aventurado, feliz é o homem. Feliz é o homem que não encobre os seus pecados. Feliz é o homem que confessa para Deus os seus erros. Sabe, gente, tem muita gente que sofre, que está sofrendo por depressões, ansiedades, síndromes de pânico, tristezas profundas, abatimentos, por falta de oração, por falta de dobrar o joelho e contar para Deus, lamentar para Deus, falar para Deus os seus anseios, os seus desejos, sabe, as chagas que carrega. Davi ele vem falando isso olha só, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Não havia fluir na vida de Davi. Davi viveu tempos, e eu acho lindo isso, porque isso retrata a humanidade dele. Davi está dizendo assim: não havia fluir na minha vida, eu não conseguia fluir mais. Chegou um tempo na minha história onde eu já não fluía mais. A minha vida se tornou em sequidão. A minha vida se tornou em falta, sabe, de fluidez. Os meus ossos se secaram, porque eu não confessei o meu pecado. E o fato de não confessar o pecado fazia com que a mão de Deus pesasse sobre ele. Querido, preste atenção. Livro de Lamentações diz que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Que as misericórdias de Deus se renovam todos os dias. Mas, da mesma maneira que a misericórdia de Deus se renova todos os dias, o peso de não estar debaixo da graça de Deus, ela também se renova todos os dias. O que Deus está dizendo é: eu te dou a capacidade de todos os dias ser alcançado pela minha graça. Deus nos dá a capacidade de todos os dias sermos alcançados pela graça dele, e não pelo peso da sua mão. Quando nós confessamos, Davi está dizendo, por isso a importância de nós termos tempo com Deus, falarmos para Deus, não vivemos na mentira, não vivemos no engano, não vivemos no erro, não ocultar de Deus as nossas falhas. Então Davi vem falando disso e ele segue dizendo: confessei-te o meu pecado, verso 5, e a minha iniquidade eu não ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu me perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, olha isso, sendo assim, todo homem piedoso, todo homem bom, todo homem de Deus, homem, mulher de Deus, te fará súplicas. Oh, aleluia! Sendo assim, Davi ele traz uma conclusão em meio ao Salmo. Sendo assim é uma palavra de conclusão. Ele diz assim, ó: sendo assim, todo homem, toda mulher de Deus que não quer viver em abatimento de espírito, te fará súplicas, falará contigo, orará constantemente, com efeito, ou seja, piedoso te fará súplica em tempo de poder encontrar-te. Em tempo de poder encontrar-te. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, não é para deixar para amanhã. Ele está dizendo assim, ó: você não deve deixar para amanhã, porque talvez amanhã seja tarde demais. O dia aceitável do Senhor é hoje. O dia de nós nos encontrarmos com o Senhor é hoje. O dia é agora. Essa live é o momento.
Essa live é um momento propício de nós termos um encontro com Deus, e talvez você dizer: Deus, eu quero agora aqui lançar nos teus pés, porque os meus ossos estão secos, assim como Davi disse, porque já não há mais fluir na minha vida, eu já não sou mais aquele que eu era antes, eu já não sou mais aquela pessoa que um dia teve um encontro com a tua glória. Então quem sabe agora Deus te colocou aqui nessa live, Deus te colocou nesse vídeo para dizer: filho, o dia é hoje, a hora é agora. Abre a tua boca, confessa o pecado, confessa a tua iniquidade, coloca as tuas dores. Confessar o pecado não diz respeito só, sabe, a simplesmente não, é lançar suas dores. Por isso todo homem piedoso te fará súplicas. Em quando? Em tempo de te encontrar. O tempo de encontrar é agora. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não te atingirão. Olha só, ou seja, o resultado dessa súplica, o resultado desse encontro de Deus com Deus, ele está dizendo: quando as coisas ficarem difíceis, isso não vai te atingir. Quando as coisas ficarem difíceis, aleluia, tu pode até passar pela dificuldade, mas essas águas não te afogarão, as muitas águas não te atingirão. E aí Davi conclui dizendo: tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, verso 7, me cerca de alegres cantos de livramento. Olha que a realidade começa a mudar. A realidade dos primeiros versos começa a mudar, porque o verso 3 diz assim: enquanto calei o meu pecado, os meus ossos se envelheceram pelo meu constante gemido todos os dias. Ou seja, todos os dias eram dias de dor, todos os dias eram dias de gemido, porque a tua mão pesava de dia e de noite. Agora no verso 7 ele já diz assim, ó: tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação, me cerca de alegres cantos. Ora, os gemidos já foram embora. Olha a realidade sendo mudada, os gemidos de dor já não são mais a realidade, porque agora ele já fala: tu me cerca de alegres cantos de livramento. E agora entra o que eu estava falando, o verso 8. O verso 8 já não é mais Davi falando. O verso 8 já é Deus falando, através da boca de Davi, para o próprio Davi: instruir-te-ei e te ensinarei. Oh, aleluia. Lembra que nós falamos na segunda-feira acerca de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e palavra profética? Olha Davi sendo usado. Davi, ele na oração dele, ele traz para si mesmo uma palavra de conhecimento. Essa é a minha realidade. Essa é a minha realidade. Você consegue ver nesse verso, nesse capítulo, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria e a palavra profética, através da própria boca do Davi. Escute o que eu vou dizendo. A Bíblia diz: não desprezei os profetas. Mas Deus, ele quer te usar. Deus, ele quer te usar em oração para derramar remédio sobre a tua própria vida. Olha isso. Davi, ele traz uma palavra de conhecimento. Que palavra de conhecimento é essa? Ele diz o estado dele como está. Esse é o meu estado hoje. Os meus ossos estão secos, a mão de Deus está pesando sobre a minha vida, o meu gemido me acompanha todos os dias. É uma palavra de conhecimento, está retratando o estado dele. Logo depois vem uma palavra de sabedoria: sendo assim, o homem piedoso te fará súplicas em tempo. Ou seja, a palavra de sabedoria diz para ele o que deve ser feito. Já aí depois o verso 8 segue com a palavra profética. O que é a palavra profética? A palavra profética é o que Deus diz que vai fazer. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Olha isso. Oh, aleluia. Que coisa linda.
Que coisa linda nós olharmos para este salmo, salmo de número 32, e você pode depois ler ele com tempo, estar meditando nele com tempo, e ver Davi aqui falando das suas lamúrias, das suas dores. E essa é a realidade que muita gente passa, realidade de dores. O que eu estou querendo falar aqui hoje, meus irmãos, que eu quero conversar convosco, que eu quero que você vá pegando e anotando esses pontos, o que nós falamos no Salmo 32. Se você precisar ver a live depois de novo, você olha a live de novo, porque isso é uma constante na vida de Davi. Davi teve vários períodos de depressão, Davi teve vários tempos de angústia na sua vida, Davi teve momentos onde ele desejou a morte, mas em todas as vezes ele foi socorrido pela presença de Deus. Quer ver um exemplo? Salmo 42. Olha o Salmo 42. O Salmo 42, o que Davi fala. Olha como é forte. O Salmo 42, que virou até um cântico, um hino muito lindo, né? Aquieta minha alma, do Ministério Zoe. Se você não conhece, depois acredito que todos conhecem, mas quem não conhecer, bota lá depois. O Salmo 42, esse hino, Aquieta minha alma, do Ministério Zoe, é sobre o Salmo 42. Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de ti, Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Vê se isso aqui não é a realidade de uma pessoa que está vivendo um tempo de depressão, um tempo de angústia de espírito, de alma. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus aonde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Olha Davi lembrando, recordando como era a vida dele antes dele viver esse problema. Ele diz: meu Deus, eu me lembro de quando eu ia alegre, feliz, eu guiava as pessoas. Eu me lembro de quando eu guiava as pessoas para a tua casa, e nós íamos numa multidão cantando alegres, multidão em festa, de gritos de alegria e de louvor. Verso 5: por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Esse verso é lindo demais. Davi falando para a alma dele em oração. Davi está pregando em oração para ele mesmo. Porque, olha, eu quero que você faça aqui a relação de Davi em oração, sendo um homem espiritual, pregando para o homem natural que está nele mesmo. O homem natural de Davi estava angustiado. O homem natural de Davi estava com a alma abatida. Você está falando, olha, preste atenção, é o Espírito pregando para a alma. É o Espírito pregando para a alma. É o homem de fé. Davi aqui está representando uma pessoa que não é guiada pela alma, pessoa que é guiada pelo Espírito, que embora a sua alma esteja abatida, a fé que nela habita consegue pregar para ela mesma e dizer: por que tu estás abatido, a minha alma? Espera em Deus. Aleluia. Por isso, não deixe a tua alma te guiar. O que Davi está fazendo aqui, ele está colocando um freio na alma dele. Ele está colocando um freio. Tu és o meu esconderijo, instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre a minha vista te darei conselho. Não seja como o cavalo, olha isso. Não seja como o cavalo ou como a mula, sem entendimento,
sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. Que entendimento é esse que ele está falando? O entendimento que ele está falando é o entendimento de Romanos 12. É o entendimento de Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o teu culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está falando no verso 9, na verdade Deus está falando para Davi no verso 9 do capítulo 32, é exatamente isso. Ele está dizendo assim: não seja guiado pela tua alma, não deixa a tua alma te guiar, assim como o cavalo é guiado por freios, assim como a mula é guiada por freios, não deixa a tua alma te guiar. Faz com que a renovação do teu entendimento, ou seja, o Espírito, faz com que essa metanoia que aconteceu em ti, o que é isso? O que ele está falando? Ele está falando o que Jeremias escreve, quer ver? Olha o que Jeremias escreve, tomara que eu não me perca, mas é Jeremias, capítulo 31 e verso 33, olha o que Jeremias escreve: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. 31 e 33, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhe imprimirei as minhas leis, e também no coração lhe as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Na mente lhe imprimirei. É isso que ele está falando. Se cumpre em Cristo. Isso se cumpre em Cristo. Isso se cumpre. É isso que Nicodemos não entende lá em João capítulo 3. Quando Jesus diz para Nicodemos: ei Nicodemos, eu não tenho como falar dessas coisas porque a tua mente ainda é antiga. A tua mente ainda é carnal, tu precisa nascer de novo. É esse nascimento de mente. Porque quando nós conseguimos ter essa transformação da mente, nós conseguimos fazer o que Davi está fazendo no Salmo 42. A mente renovada prega para um coração dolorido. A mente transformada e guiada pelo Espírito consegue pregar para uma alma amargurada. Porque está batido a minha alma. E porque tu te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Meu auxílio e Deus meu. De Deus te cura enquanto eu falo, viu? Porque não é eu que falo, gente, pode ter certeza. Pode ter certeza que isso não é, é só fluir. O céu está aberto e há um fluir de Deus. Então não é nada sobre mim, não é nada, não, é Deus, é o Senhor falando contigo, porque se for as minhas palavras não tem poder nenhum. Mas como é um fluir do Espírito, enquanto eu falo, Ele te cura. Enquanto eu falo, Ele te sara. Enquanto eu falo, teu coração dolorido vai recebendo refrigério. Então receba essa renovação de mente. Receba, sabe, esse mover do Espírito sobre a sua vida, para que você possa, de forma espiritual, pregar para a sua alma que está dolorida. É o homem espiritual pregando para um homem natural. É você mesmo. Eu mesmo, em oração, me movo pelo Espírito e prego para a minha alma. Porque te abates dentro de mim? E porque te perturbas? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. O verso segue, ele diz assim: sinto abatida dentro de mim a minha alma.
Lembro-me, portanto, de ti na terra do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Verso 7. Ao fragor da tua catatuba, todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Contudo, Senhor, durante o dia me concede misericórdia, e à noite comigo está o teu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te esquecestes de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Olha o homem natural falando. Esmigalham-se os meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: onde é que está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? E aí vem o homem espiritual novamente. Porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Oh, aleluia. Davi passou por muitos períodos assim. Muitas pessoas passam por isso. Talvez você está vivendo isso. Às vezes a alegria de viver se vai. Às vezes o desejo de permanecer vivo, ele se vai, como foi em Davi. Os meus ossos, não há alegria. O que Davi está dizendo, não há alegria nos meus dias. Não há. No Salmo 40, ele retrata também a mesma coisa. O Salmo 40, ele já começa falando da maneira como ele foi livre. Ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Aí ele vem dizendo o que ele estava passando. Me tirou de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Me pôs nos lábios um cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Aleluia. Ele segue dizendo: são muitas, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tu tem operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Eu queria poder anunciá-las e delas falar, mas não posso, porque são tantas que eu nem posso contar. Aleluia. Olha a realidade sendo mudada. Olha a realidade de alguém que estava em um tremendal de lama, a realidade de alguém que estava com os seus ossos secos. Olha a realidade aqui sendo transformada. Você consegue ver um novo tempo vindo sobre ele? Olha o contraponto desse tempo com o Salmo 102. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me oculte o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dai-me depressa em acudir-me. Porque os meus dias... Olha, gente, preste atenção nos versos que seguem. Porque talvez essa seja a realidade que tu está vivendo. Porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem. Os meus ossos ardem como fornalha. É uma pessoa com dor. Sabe, essa angústia, a depressão, essas ansiedades trazem doença, trazem dor no corpo, dor física. Envelhecem os nossos ossos, é o que ele está dizendo. Os meus dias são como fumaça, os meus ossos ardem. Ferido como a erva, secou-se o meu coração, até que esqueço de comer o meu pão. A pessoa já não come, ele já não está mais comendo. Os meus ossos já se apegam à minha pele, já dá para enxergar os ossos, por causa do meu dolorido gemer. Sou como um pelicano no deserto, como a coruja das ruínas, não durmo. Eu sou como um passarinho solitário nos telhados.
Os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. É nessa hora de dor, é nessa hora de angústia, é nessa hora de abatimento de espírito que o diabo se levanta para tentar fazer com que você cometa suicídio, para tentar fazer com que você faça alguma besteira, que você faça uma prática, sabe que eu falei no domingo, se eu não me engano, uma prática de estupidez que vai botar a perder toda a tua história. É nessa hora que os inimigos se levantam, como Davi está dizendo. Por pão tenho comido cinza, e misturado com lágrimas é a minha bebida. Ou seja, ele não come, ele só chora, por causa da tua indignação e da tua ira. Porque me elevaste e depois me abateste. Novamente ele lembra de um tempo de glória e agora um tempo de tristeza. Ele diz: Senhor, eu estava tão bem e agora eu estou abatido. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu vou secando como a relva. Eu vou secando como a relva. Aí entra o homem espiritual. Tu, porém, Senhor, permanece para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e terá piedade de Sião. É tempo de compadecerdes dela, e já vinda a sua hora. Aleluia, aleluia, aleluia. Você consegue ver a realidade que Davi estava vivendo nesse capítulo de 102, nesse Salmo 102, uma clara manifestação de alguém que está vivendo um tempo de depressão, uma clara manifestação. E o Salmo 34, que nós acabamos de ler, traz a resposta para tudo isso. Mas ele traz também um novo tempo, ele traz também uma nova história, ele traz também uma manifestação de alguém que conseguiu fazer com que o homem espiritual, pregando para sua alma, fizesse então dele, trouxesse uma transformação para sua vida. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Esperei com paciência. Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro.